Boa tarde, galerinha. Então, tô aqui. Eu vim fazer esse vídeo aí pra conversar com vocês. Segunda, hoje é sexta, né? Eu passei por uma situação aí bem. Não, hoje é sábado. Eu passei por uma situação bem constrangedora agora aí na semana que passou, tá? Algo que até me chamou muito a atenção, ainda mais para nós que somos operadores do direito, que atuamos nessa área, trabalhamos nessa área, né? Que advogamos e que estamos aí praticamente todos os dias no campo jurídico. Em pró, né, de se buscar ali, vamos dizer assim, uma regulamentação do direito, não só dos nossos clientes, mas também da própria justiça, tá? Porque já dizia lá o nosso amigo Rui Barbosa, né, que quando a gente encontrar o direito e a justiça em conflito, que a gente lute pela justiça. Então não se trata só de defender aqueles que nos contratam ou nos pagam enquanto advogado, mas quando o advogado se depara ou se ele vê uma situação onde o direito, a garantia constitucional, os direitos, os princípios constitucionais, os princípios do ordenamento jurídico brasileiro estejam sendo afrontados, desprezados, rasgados, enfim, violados, ele deve atuar como bom operador do direito em razão disso. Agora, saindo um pouquinho desse blá 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 aí, vamos ao que interessa. Eu tive uma situação com uma cliente minha no direito previdenciário, tá? Dentro da área do direito previdenciário. Para quem não sabe, eu atuo também dentro do direito previdenciário. E eu tive uma situação onde nós advogados temos um sistema direto, um link da OAB direto com o próprio INSS. Isso já foi criado para poder diminuir a demanda, as filas, as esperas do advogado, os conflitos que havia entre INSS e os advogados que às vezes iam atuar diretamente nas agências e tal e tudo mais. E eu utilizo essa ferramenta, eu tenho inclusive essa ferramenta, esse cadastro, eu tenho acesso ao sistema, eu faço os meus pedidos administrativos que são direto do INSS por lá. E eu fiz um pedido administrativo a uma cliente minha, para uma pensão pós-morte e tal e tudo mais. E eu requeri uma declaração que a gente chama de declaração de herdeiros não habilitados, tá? Porque quando você vai pedir a pensão pós-morte, você tem que verificar que não existe outro herdeiro habilitado, outras pessoas que têm interesse no benefício, enfim, para que essa pessoa possa vir receber. E eu fui lá, fiz o requerimento dessa declaração, e esse requerimento veio errado. Veio dizendo que não poderia ser feita a declaração porque não havia comunicado do óbito. Pasmem os senhores, que o benefício do meu cliente estava cerceado desde 19 de janeiro de 2001 pelo motivo da morte. O próprio INSS bloqueou. Só que eu tentei arrumar para o sistema, não consegui, liguei lá no 135, fiz todo o procedimento e não tive. Eles marcaram um agendamento em contato telefônico. Um dos agentes, eu gravei a ligação, falou para mim, ó, doutor, vou marcar para o senhor presencialmente na agência. O senhor vai ter que ir presencialmente na agência, porque não tem como, a gente não consegue fazer nada por aqui, o senhor não vai conseguir, então vou agendar aqui um atendimento para o senhor vai lá conversa com o pessoal. Beleza, agendar. Senhores, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, na porta do INSS, foi marcada, agendada para o INSS da Cândido Lopes. E a minha cliente perguntou se ela poderia me acompanhar, eu falei, pode sim. Mas, meus senhores, que quando eu cheguei lá, ela tinha chegado primeiro do que eu cliente, eu cheguei depois um pouquinho. E eu conversando com um rapaz que fica ali, porque agora ficou uma coisa até meio estranha, chata, para as pessoas adentrarem o INSS. A gente entende que tem essa questão de violência, isso, aquilo outro, que o pessoal tem medo, mas assim, quem teve nas agências do INSS agora consegue verificar que realmente você tem, vamos dizer assim, detector de metal, tem guardas na porta, enfim, ficou uma coisa assim que é até meio constrangedora ao assegurado que vai buscar os seus direitos ali. Enfim, eu cheguei e já fui abordado diretamente por um senhor, pelo menos primeiro pelo segurança que estava ali na entrada, e nisso veio um senhor, funcionário do INSS, senhores, pasme, funcionário, concursado, né, um senhor de idade, já de uns 50 e poucos anos. E eu tava conversando com o segurança falou, pois não, posso te ajudar? Eu falei, ó, mostrei ali meu agendamento, falei, olha, eu tinha um agendamento aqui, assim, presencial, eu sou advogado, eu preciso de uma situação assim. Esse senhor ouviu, já veio falando de lá assim, ó,
é o seguinte, aqui nós não atendemos advogado, se o senhor quiser ir e tal, não vai ter atendimento, porque aqui não é atendimento, você tem que ir lá no AB. Eu falei assim, ó, calma, amigão. Eu tô aqui porque eu tenho uma situação para resolver, porque lá pelo sistema da ordem eu não consegui. Não, porque ninguém atende advogado, nós não vamos atender. Eu falei, vai, como é que é? Eu falei, ó, eu preciso peticionar isso aqui. Não, porque não tem atendimento aqui para advogado. Eu falei assim, ó, até onde eu sei, senhor, eu enquanto advogado, as minhas prerrogativas determinam que eu, enquanto advogado, estiver em função, posso peticionar em qualquer órgão administrativo, seja ele do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, seja ele uma autarquia, o que quer que seja, eu vou exercer meu direito, porque eu tenho que peticionar. Inclusive, a lei determina, o Estatuto Geral da Advocacia, determina que eu, enquanto advogado, basta chegar no local aonde tenha um funcionário público da administração pública que eu devo ser atendido. Não é uma opção. Então eu devo ser atendido. E que não existe para mim nem cancela e nem porta. E que eu não preciso agendar horário e nem marcar nada para ser atendido pela administração pública ou pelo setor o qual eu estou buscando. Haja visto que o INSS é uma autarquia do governo federal, é uma previdência social, né, gerida pela União. Então nós estamos diante de um ente público e da administração pública, a qual deve me receber a qualquer horário, momento, basta que tenha um funcionário lá. E eu falei isso a ele. Disse, olha, eu vou entrar sim, vou ser atendido e vou por isso. Ele falou assim, porque se eu tivesse lá no balcão, você não atenderia. Eu não te atenderia, porque eu não vou te atender, não te atenderia. Eu peguei e fui entrando, peguei meu agendamento ali, minha carteirinha da Ordem dos Advogados e fui entrando. Nisso ele começou a fazer um escândalo. Ele falou assim, porque eu vou chamar o gerente, então você vai ter que conversar com o gerente. Eu falei, pois bem, eu vou acompanhar o senhor. E fui atrás dele. Quando eu cheguei, quando ele tinha um corredorzinho, uma entrada, você entra, à direita, vira, ele na minha frente andando, eu atrás dele, ele parou na porta. E se eu vindo um pouquinho mais rápido, eu dei uma encostada a ele. No que eu encostei nele, pasme, senhor, ele começou a gritar, ei, o senhor não pode estar aqui, não sei o que. Eu falei, posso. O senhor não pode entrar aqui, porque aqui é a sala do pessoal. Eu falei, posso entrar em qualquer lugar da administração pública. Não existe porta e nem cancela para mim. O senhor disse que iria chamar o gerente, eu estou lhe acompanhando para nós conversarmos com o gerente. Ele levantou as mãos e disse assim para mim, você está me agredindo. Eu falei, senhor, eu nem estou te agredindo. E o senhor parou na minha frente, eu vim ali de cabeça baixa, eu acabei esbarrando no senhor. E nisso veio um pessoal lá de dentro, sem saber o que estava acontecendo. Não, porque o senhor tem que sair. Eu falei, não tem que sair em lugar nenhum, amigo. Ele falou que vinha falar com o gerente. Eu estou aqui para conversar com o gerente. Eu vim aqui para peticionar uma situação da minha cliente e eu não posso deixar de ser atendido. Esse senhor falou que o INSS aqui não vai me atender. E pasmem, senhores, que aí em toda aquela confusão eu pensei em ligar as prerrogativas da ordem. Né? Nós temos um telefone. A ordem dos advogados tem um telefone que garante a defesa das nossas prerrogativas. No primeiro momento eu liguei e não fui atendido. No segundo momento eu liguei, mandei mensagem pelo WhatsApp, também não foi retornado. Até que eu liguei e o plantão me atendeu. Mas me atendeu lá de Londrina. E eu estou em Curitiba, Paraná, exercendo a advocacia. O advogado que me atendeu lá, que nos representa, que estava lá, foi muito cordial. Mas não conseguiria me ajudar porque ele estava lá em Londrina. Ele falou, doutor, mas vão te atender? Eu não vou. Eu falei assim, não sei, estou aqui no impasse, estou discutindo com eles. Mas se eu vou ser atendido, independente, ninguém vai rasgar o meu direito, minhas prerrogativas e nem o direito constitucional que garante que o advogado é essencial essencial à justiça, à administração pública, o nosso trabalho. Ninguém vai rasgar na minha cara aqui e eu vou sim entrar, ser atendido e protocolar o que eu vim para protocolar. Peticionar o que eu tenho que pedir, que eu quero uma certidão, né, da declaração de existência de herdeiros habilitados junto ao INSS para eu poder pleitear o direito da minha cliente. E fiquei ali, conversei com ele falou, doutor, infelizmente não tem, daí eu desliguei, falei, tudo bem, qualquer coisa. Ele falou, tô em Londrina, se qualquer coisa o senhor tenta procurar o pessoal aí. Eu tentei ligar para o pessoal aqui, mas eles foram me responder 2 horas da tarde, depois que eu já tinha sido atendido, resolvido toda a situação. Enfim, e bati no peito e falei assim, aí veio um menino lá de dentro, se identificou como se fosse o gerente, não sei se realmente o gerente, conversou comigo. Eu busquei um julgado, inclusive do STJ e do STF, com uma situação muito parecida. Mostrei para ele, falei, o advogado não pode ser cerceado. Existe o Estatuto Geral da Advocacia, existe a Constituição Federal, existe isso, que nós temos o direito de ser atendido por qualquer entidade, órgão público, qualquer situação, a da administração, enfim, nós devemos ser atendidos. Não é um pedido isso, não é uma opção, é uma obrigação.
Então eu estou exercendo a advocacia. E expliquei, o rapaz me pediu desculpa, então eu falei assim, ó, só que você tem que orientar o rapaz que fica lá na frente, porque esse senhor ali me falou isso, isso e isso, me desacatou, falou que ia chamar a polícia pra mim, eu falei, pode chamar. Falei, você vai me atender, enfim, fui atendido. No final, o GM, eles destinaram uma pessoa para me atender. Mas isso me chamou muito a atenção. No sentido de que, senhores, nós não estamos diante aqui de uma simples afro. Tá virando moda isso agora no nosso país, de pessoas que querem simplesmente rasgar o ordenamento jurídico brasileiro, tornar a advocacia algo banal, porque o advogado tá ali, independente, tá ali. É só mais um advogado que veio aí encher o saco. Veja só ao perigo que nós estamos tendo, porque o advogado é a ferramenta, é o instrumento, tá, que faz a defesa, é o instrumento que busca respaldar a sociedade, a defesa do cidadão, do brasileiro, do acusado pelo crime, daquele que busca um direito da previdência social, do seguro social, daquele que busca um respaldo ao dano moral, daquele que busca uma indenização em face do próprio INSS, ou daquele que busca uma reparação a uma instituição financeira de muito dinheiro que está fazendo financiamentos indevidos. Veja a ferramenta que é o advogado. E a gente ter a nossa atividade freada ou desimpedida é muito grave por pessoas que não têm essa capacidade, sabe? Ameaçar que vai chamar a polícia. Policiais que já conversaram comigo em atendimentos de situações onde eu tô atendendo e o policial me olhar e dizer assim para mim, mas quem que o senhor pensa que o senhor é? Sabe? Eu tô no exercício da advocacia. E o policial tá ali para garantir uma situação, a minha situação. E outra situação, eu tô falando isso para vocês porque eu tive uma situação onde o guarda municipal queria me prender. Paz, meu senhor, porque eu estava no exercício da advocacia, onde uma senhora idosa, maior de 65 anos, não era nem maior de 60, maior de 65 anos, estava numa UPA, tá, desacompanhada, e não estava, tá, senhores, não estava na UTI. Então, ela estava no local aonde a lei, o Estatuto do Idoso diz que deve ter um acompanhante. E havia uma norma na UPA que não poderia ter acompanhante, a UPA do Fazendinha. E o guarda municipal, e eu falei assim, não, a idosa vai ter o direito ao acompanhante, sim. E aí eu questionei a administradora da unidade de saúde. A administradora da unidade de saúde virou para mim e falou assim, doutor, o nosso regimento interno estabelece isso. Eu falei, quem é o seu regimento interno? Para suprimir a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. Eu falei para ela, eu expliquei para ela, assim, a senhora tem que entender que existe uma pirâmide, chamada pirâmide de Kelsen. Constituição Federal, leis federais, leis estaduais, leis municipais, e assim sucessivamente, decretos, enfim, e coisas internas. Então, como que ela, na sua autonomia de gestora de uma unidade de saúde, vai suprimir, vai simplesmente anular o Estatuto do Idoso, que garante que o idoso deve ter um acompanhante? Deve, não é uma opção. E o guarda, e eu querendo exercer isso, o guarda falou que iria me prender. Eu falei, o senhor tem que prender, na verdade, é a administradora que está prevaricando e abusando da autoridade, tendo em vista que ela está descumprindo uma lei federal, cometendo um crime aqui nesse momento, cerceando o acompanhamento do idoso. Então, senhores, por que eu estou fazendo esse desabafo? Porque no meu dia a dia, enquanto advogado, eu tenho visto isso muito, muito. A gente sabe que existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer área do direito, em qualquer área da vida, não só do direito. Tanto quanto bons juízes e maus juízes, bons promotores e maus promotores, bons advogados, maus advogados, picaretas, não picaretas, enfim, bons médicos, não médicos, bons motoristas, maus motoristas, enfim, para tudo na vida. Existem pessoas boas ou ruins. O que nós não podemos é deixar isso acontecer na sociedade. O advogado é um instrumento essencial para o próprio equilíbrio do direito e para o próprio equilíbrio da sociedade. Porque quando todos e todos, tudo e todos abandonarem quem quer que seja o cidadão, seja ele pessoa física ou jurídica, o advogado vai ser a última pessoa, o último a dar as costas a ele, porque vai estar sentado no último degrau,
até que o último procedimento seja realizado. Então essa é a importância da advocacia. Essa é a importância de um advogado. Essa é a importância de nós termos uma advocacia combatente e não simplesmente que ela assista de olhos fechados ou que ela assista as coisas acontecerem ao seu redor, presencie fatos que ferem o ordenamento jurídico e a gente não faça nada. Fica aqui meu pedido à ordem dos advogados, principalmente do estado do Paraná, para que possa, sabe, acompanhar, vamos dizer assim, validar essa profissão que é a advocacia. Validar os nossos direitos enquanto nós estamos no campo de batalha, na luta, enfrentando, sendo enxergado às vezes como inimigo, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que quando eu chego num complexo penal, ou quando eu chego em algum lugar, às vezes eu sou olhado como inimigo exercendo a advocacia. Só vai necessitar de saber qual é a nossa importância aqueles que um dia precisarem sentar na nossa cadeira, nos nossos escritórios. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria dizer aí. E uma boa tarde, um bom final de semana aí pra todo mundo. E sábado! Valeu? Tamo junto.